Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre a parte de polegada fracionária, né? A gente vai estar trabalhando com base numa escala, né? Escala de polegada fracionária e verificando um exemplo, né, de leitura com base nessa relação, né? Bom, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma escala que representa justamente uma escala fracionária, né? Se a gente for observar, essa escala ela traz uma relação de 16 divisões, né? Essas divisões elas representam justamente aqui esses valores aqui marcados, né? Então ele parte da relação zero, né? Que é justamente essa indicação aqui marcada, até a indicação aqui de 1. Né? Esse 1 representa justamente uma polegada inteira. Né? Então, se a gente observar, essa escala está trazendo a representação de 16 divisões, ou seja, uma polegada inteira, que representa 25,4 milímetros, ela, nesse caso, ela foi dividida em 16 partes. Né? Lembrando sempre o seguinte, né? Por que a relação da polegada fracionária? Né? Se a gente for para algum país que utiliza de fato esse tipo de sistema, ele não trabalha efetivamente com polegada fracionária. A polegada fracionária ela serve como um rearranjo, né, entre as conversões do sistema métrico para o sistema de polegada. Né? Então, são alguns valores, né, que acabam sendo padronizados, né, na comunicação entre os países que utilizam, né, esses dois tipos de sistemas. Então, no caso da polegada fracionária, né, a gente pode chegar até 128 divisões, né, e isso utilizando um paquímetro, mas no caso de uma escala, né, a gente consegue chegar até 16 divisões, né, ou seja, que fica de fácil visualização a olho nu. Né? Então, no caso, aí a polegada é dividida em 16 partes, né, que vocês podem observar. Então, nesse caso, para cada divisão dessa daí, a gente vai ter uma representação de 1/16 de polegada. Né? Ou seja, cada pequena divisão dessa aqui, ela representa 1/16 de polegada. Né? E isso até completar uma polegada inteira, que é essa indicação aqui. E assim sucessivamente. Né? Ou seja, eu posso ter mais de uma polegada, exemplo, 4 polegadas e 1/4. Né, 4 polegadas e 3/8, 2 polegadas e meia, enfim. Nesse caso aqui é só para representar que o valor mínimo, né, que essa escala pode medir é de 1/16 de polegada. Né? Então a gente consegue medir com esse instrumento aí até 1/16 de polegada como o menor valor, né? Ou seja, seria a resolução dele. Né? Vamos observar aqui um exemplo. Né? Se a gente for analisar a marcação, né, aqui desse elemento a ser medido, observa que de propósito eu não coloquei ele do ponto zero, né, eu coloquei ele aqui um pouco mais para frente, né, ou seja, ele está pegando desse ponto aqui até chegar aqui em 1 polegada. Né, então é muito comum cair isso aí em processo seletivo. Né, então nesse caso aqui ele não está marcando 1 polegada inteira. Né, a gente tem que fazer justamente o desconto dessas duas divisões aqui que não estão sendo contabilizadas como valor, né, desse elemento aqui. Né? Então o que, é que a gente tem que observar? O elemento está pegando na verdade 14 divisões, ou seja, se o total do zero até 1 polegada inteira são 16 divisões, então duas divisões aqui ele não está pegando. Né? Então nesse caso aí ele só está utilizando 14 divisões. Então, como ele está pegando 14 divisões, né, a gente vai ter justamente 14 partes e a gente vai colocar essas 14 partes como base para 16. Né? Ou seja, já que se a gente tiver 16/16, né, a gente vai ter 1 polegada inteira. Né? Então, nesse caso aí, a base ela representa aí o limite de divisões. Então, nesse caso aí, a gente teria 14 por 16, ou seja, 14/16 de polegada. Então, esse aqui já é o valor. Né, já é o valor da peça, só que a gente não encontra o valor sem ele estar simplificado, né? Ou seja, nesse caso aqui ele pode ser simplificado. A gente pode simplificar dividindo por 2, né? Então nesse caso aqui dividindo 14 por 2 vai dar 7, 16 por 2 vai dar 8, o que nos daria 7/8 de polegada. E aí a gente finalizaria, né? Já que 7/8 eu não tenho como dividir por 2, né? O 7, né? Então não teria como simplificar mais. Né? Então nesse caso aí 14/16 a gente ainda pode simplificar para 7/8. Né? Então nesse caso o valor dessa peça aqui é igual a 7/8. Tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!